gente vai ver hoje a parte de análise combinatória. Então, pessoal, vamos lá. Iniciou aqui a nossa gravação. O pessoal está chegando aí, já temos 28 alunos, né? Número bom, tá na média. Vamos lá. Hoje, a gente vai ver a parte de análise combinatória, tá, pessoal? Então, vou colocar aqui para vocês o que a gente vai ver hoje, certo? Análise combinatória, tá aqui, ó. Tudo sobre análise combinatória a gente vai começar a estudar hoje, beleza? Desde o princípio fundamental até a parte mais complicadinha, né? Então, a gente vai ver aí permutação, arranjo, combinação, tá? Permutação com repetição, enfim, tudo, beleza? Vou aceitar aqui mais algum colega que está chegando. Pronto. Professor, Sim? esse conteúdo tem na apostila? Tem sim, Bri. Você está lá na apostila, é o segundo assunto, é depois de estatística. Vou pesquisar, vou pegar aqui. Tá? Inclusive, a gente vai resolver bastante questões de lá hoje. Beleza? Vamos lá, pessoal. Olha só. O que que a análise combinatória trabalha, né? Para começar, ela trabalha com as possibilidades, né? Por exemplo, as placas de carro, né? Quantas placas de carro será que são possíveis formar, né? Então, a análise combinatória é quem calcula isso aí, certo? Por exemplo, também é o número de celular, né? Ah, quantos números de celulares a gente consegue formar, né, com 9 dígitos, né? Antigamente, a gente tinha os números de celulares, eles tinham só 8 dígitos, né? E aí depois passaram a ter 9 dígitos, né? Acrescentou-se um 9 na frente. Para quê? Para aumentar o número de possibilidades. Então, a análise combinatória, ela trabalha com isso, tá bom? Com essa situação aí, das quantidades de coisas que você consegue fazer tendo aquilo à disposição. Tá todo mundo vendo aqui, né? Alguém confirma para mim que vocês estão vendo aqui? Análise combinatória, princípio fundamental da contagem. Tá aparecendo Sim, para sim. vocês? Tá, né? Beleza, então. Então, Sim, pessoal, professor. a primeira coisa que a gente vai ver aqui é essa situação do princípio fundamental da contagem, que é o que a gente chama de PFC. Dentro desse PFC, existem dois princípios, que é o que a gente chama de princípio aditivo e o outro que a gente chama de princípio multiplicativo, tá? Então, esse primeiro princípio que a gente está vendo aqui, ó, isso que está aparecendo aqui para vocês, é o que a gente chama de princípio multiplicativo, tá? Princípio multiplicativo porque o próprio nome já diz, né? Porque o que você tiver de informação, você vai fazer o quê? Você vai multiplicar, beleza? Então, essa é a situação, tá? Então, olha só, a gente vai ter... Cara, esse meu head mouse aqui tá me atrapalhando. Pronto, deixa eu pegar um melhor aqui. Aí, pronto. Pronto, agora. Então, olha só, essa situaçãozinha que a gente está vendo aqui, isso aqui é o que a gente chama de princípio multiplicativo, tá? Professor, como assim? Olha só, vamos entender. Olha só esse exemplo. Esquece essa teoria aqui, porque é muito blá blá blá, né? Olha só. Uma moça possui 5 camisas e 4 saias. De quantas maneiras ela poderá se vestir? Pessoal, o que vai caracterizar o princípio multiplicativo, vou até trazer para cá. O que vai caracterizar o princípio multiplicativo para a gente é um conectivozinho. Princípio multiplicativo. O que vai caracterizar isso aqui é esse camaradinho aqui, ó, o é, tá? Professor, como assim? Não entendi nada. Calma. Olha só. Presta atenção. Uma moça possui 5 camisas e 4 saias. De quantas maneiras ela poderá se vestir? Pessoal, quando a moça vai se vestir, ela vai colocar uma camisa e uma saia. Concorda comigo? Ela vai colocar uma camisa e uma saia. Por quê? Porque senão ela vai ou ficar pelada na parte de cima ou ficar pelada na parte de baixo, né? Então, você tem camisa e saia. Quando ela vai se vestir, ela vai colocar uma camisa e, olha só o que eu tô falando, hein? Uma camisa e uma saia, porque senão ela vai ficar pelada na parte de cima ou na parte de baixo, beleza? Então, toda vez que aparecer esse e na sua frente, o que que você vai fazer? Você vai multiplicar, ok? Você vai multiplicar, tá? O áudio tá baixo, pessoal? Tá Pra para mim todo tá bom, mundo? Tá só... professor. Pessoal, é porque assim, no celular de vocês, vocês têm que clicar lá na função áudio. Aí lá vai ter bem assim, ó, dispositivo e viva voz. Vocês têm que colocar na função viva voz, tá bom? Lá na parte de cima do celular de vocês, do lado direito, tem um fonezinho.
né? Um alto-falantezinho. Aí você clica lá. Aí vai abrir assim, ó, alto-falante, telefone, áudio desativado e cancelar. Aí você tem que colocar no modo alto-falante, tá? Se você deixar no modo telefone, vai ficar bem baixo mesmo, tá bom? Beleza? Me avisem aí se vocês conseguiram resolver esse problema, né? A Josi, a Inaciane, beleza? Você tem que mudar essa configuraçãozinha aí no celular, tá bom? Senão, fica baixo, tá? Então vamos lá, vamos voltar, né? Acho que conseguiram resolver, né? Vamos lá. Olha só. Então, pessoal, toda vez que aparecer essa lógicazinha do e, você vai fazer o quê? Você vai multiplicar, tá? Então, qual seria a resposta, né, para esse nosso exercíciozinho? Vou até tirar esse outro aqui, colocar aqui para baixo. Então, olha só, a moça possui 5 camisas e 4 saias. De quantas maneiras ela poderá se vestir, né? Qual vai ser a resposta disso aí, pessoal? Se vai ser o E, né? Ela vai ter que usar uma camisa e uma saia obrigatoriamente. O que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, ó. 5 vezes 4, de quantas formas ela vai poder se vestir? 20, né? Certo? Então, ela vai poder se vestir aí de 20 formas, tá bom? Beleza? Professor, mas eu não entendi direito, né? Por quê? Digamos que ela tenha uma camisa, que eu vou chamar aqui de camisa C1. A camisa C1, ela pode usar com uma saia. Quantas saias ela tem? Ela tem 4 saias, né? Então, a camisa C1, ela pode usar com a saia número 1, com a saia 2, com a saia 3 e com a saia 4, tá? Então, só para uma camisa, quantas combinações ela tem? 4, né? Como ela tem 5 camisas, isso aqui vai se repetir quantas vezes? 5. Então, seria 5 vezes 4, né, pessoal? Que daria o mesmo 20 aqui que a gente tem. Beleza? Então, sempre que aparecer esse Ezinho, você vai fazer o quê? Você vai multiplicar os camaradas, ok? É a lógica, né? Camisa e saia, a pessoa tem que usar um dos dois para poder se vestir. Concorda comigo? Então, olha só esse outro exemplozinho, né? Em uma corrida de 6 carros, quantas são as possibilidades do primeiro, segundo e terceiro lugar, né? Aqui a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo. Olha só, pessoal, primeiro lugar, né? Se vai ter uma corrida, eu vou ter obrigatoriamente um primeiro lugar e um segundo lugar e um terceiro lugar. Qual é o conectivozinho que eu estou usando? Ó? O E. Né? Então significa que eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar, certo? Então olha só, para o primeiro lugar, eu vou ter quantos carros para possibilidade, né? Se eu tenho 6 carros disputando, quantas possibilidades de primeiro lugar eu tenho? 6. Só que quando eu já coloco alguém no primeiro lugar, eu já usei um carro. Eu tinha 6 carros. Sobraram quantos? Sobraram 5, né? Então, quando eu coloco 6 possibilidades para o primeiro lugar, eu já tirei um. Para o segundo lugar, só sobram 5. E agora, para o terceiro lugar, se eu já tenho um primeiro lugar e um segundo colocado lá, né? Dos 6, sobraram quanto? Sobraram 4. E aí o total, né, de possibilidades para o primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar vai ser 6 vezes 5 vezes 4, né? Que esse nossa continha aí vai dar quanto? Vai dar 120, tá? Usando o conectivozinho E. Daqui a pouco, vocês vão entender. Brice, é o segundo assunto. Acabou a estatística, tá lá. Análise combinatória. Aí tem lá bem assim, ó, permutação, arranjo, combinação. Mas a gente ainda vai chegar, que é só a parte introdutória, tá? Olha só. Beleza, mestre. Beleza? Então, pessoal, daqui a pouco a gente vai entender que isso aqui que a gente está fazendo aqui, ó, nada mais é do que um arranjo, tá? Já já. Aqui eu só estou passando a ideia do princípio multiplicativo, tá bom? Agora eu vou pegar esse mesmo exemplo aqui, ó, que a gente fez, né? Vou colocar aqui, deixa eu apagar isso aqui, né? Para a gente entender o princípio aditivo, tá? E aí a gente já vai avançar para aquilo que mais interessa mesmo. Então, olha só. Vamos dizer aqui o seguinte, né? Vamos dizer que ela tem 5 camisas e 3 vestidos, né? Deixa eu puxar uma setinha para cá, para eu colocar aqui a situação. E 3 vestidos, né? Pronto. E vai ficar bem claro aqui pra gente. Então, olha só, pessoal. Nessa situação aqui, eu estou exemplificando para vocês o princípio aditivo.
tá? O que vai caracterizar o princípio aditivo? O princípio aditivo, pessoal, ele vai ser caracterizado pelo seguinte conectivo, pelo conectivo OU, ok? Tá? Olha aí, o Renato achou, Brice, lá na página 156, né? Ele disse. Então, olha só. O princípio aditivo ele vai ser caracterizado pelo conectivo OU. Professor, como assim? Pessoal, as meninas que estão aí, né? Presta atenção. Você tem 5 camisas na sua casa e 3 vestidos. Você vai sair para comprar alguma coisa, né? Lá no Salles. E aí, ó, o que tu vai pôr? Tu vai colocar uma camisa ou um vestido, ou tu vai colocar uma camisa e um vestido por cima. Tu vai colocar uma camisa ou um vestido, concorda comigo? Né? Não faz lógica tu colocar um vestido e uma camisa por cima, né? Então, se você vai sair, você tem 5 camisas e 3 vestidos à disposição, ou você vai colocar uma camisa, ou você vai colocar um vestido, certo? E aí, nesse caso, sempre que for ou um, ou o outro, você vai fazer o quê? Você vai somar, né? O próprio nome já diz, é o princípio aditivo, tá? Então, nesse caso, o total de possibilidades seriam quantos? Seriam 5 mais 3, que daria quanto? Que daria 8. Beleza, pessoal? A diferença é sutil, né? Mas existe e faz totalmente diferença, tá? Beleza? Deu para entender aí, pessoal? Tranquilo, essa diferença do princípio multiplicativo para o princípio aditivo? Isso é o princípio aqui da nossa situação, tá? A gente precisa entender isso para poder avançar, ok? Beleza? Agora, se não tiver dúvida aí, né? Esperando alguém falar, e se tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Agora, pessoal, a gente vai avançar para a parte aqui dos fatoriais, tá? E Professor, hoje... eu vou ser Oi, sincera. pode falar. Eu acho que a minha única dificuldade seria em encontrar os números, no caso, reformular, né, a questão. Como assim, Brisa? Em qual questão? Nessa aqui de baixo? No caso do princípio multiplicativo, porque o aditivo eu acredito que ele seja mais fácil. Ao meu entender, ele foi mais fácil. Certo. Nessa aqui de cima ou nessa aqui de baixo? Que você tá com dúvida? A de baixo. A de Na de baixo. baixo, tá. Nessa aqui, não se preocupa agora, não. Não se preocupa agora, porque já já a gente vai ver arranjo e vai ficar muito fácil esse tipo de questão aqui pra ti, tá? Se tu entendeu essa aqui de cima da camisa e essa outra aqui da camisa do vestido, tá tudo certo. Já já vocês vão entender que isso aqui é um arranjo e vai ficar bem fácil pra vocês, tá bom? Esquenta não. Beleza. Agora vamos lá. Agora vamos entender aqui o que que é um fatorial, que a gente vai falar disso agora pro resto da vida, né? Olha só, pessoal, o que que é o fatorial? Tá? O fatorial de um número, pessoal, é ele vezes todos os seus antecessores, tá? Até chegar no 1, ok? Então, você tem aqui de forma algébrica, né? N fatorial. O que é N fatorial? É N que multiplica N menos 1, que multiplica N menos 2 e assim vai. Assim é chato de entender, né? É complicado porque tem letra, tá? Mas olha só, o que é 2 fatorial? Aqui embaixo, ó. O que vem a ser 2 fatorial? É 2 vezes todo mundo que vem antes dele até chegar no 1. Então, 2. Quem é que vem antes do 2? 1. Né? Então, 2 vezes 1 é 2. Então, 2 fatorial vai ser 2 vezes 1, que é 2. 3 fatorial, ó. Quanto que vale 3 fatorial? É o 3 multiplicando todo mundo que vem antes dele, até chegar no 1, tá? Então, 3 fatorial vai ser o quê? Vai ser 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar quanto? 6. 4 fatorial, a mesma coisa, vai ser 4 multiplicando todo mundo que vem antes dele, até chegar no 1. Então, vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dá o 24. Ok? 5 fatorial, a mesma situação. É o 5 multiplicando todo mundo que vem antes dele até chegar no 1. Então, 5 fatorial vai ser o quê? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Que vai dar 120. Isso aqui é o conceito de fatorial. Então, sempre que você vê um número com um sinal de exclamação ali do lado, é um fatorial. Então, isso significa que aquele número vai multiplicar todo mundo que vem antes dele até chegar no 1. Certo? Isso é o significado de fatorial. Existem 2 fatoriais especiais, pessoal, que vocês precisam lembrar, tá? Se aparecer 1 fatorial na tua vida, vai ser 1. Se aparecer 0 fatorial na tua vida, vai ser 1. Beleza? Então, esses dois aqui vocês precisam lembrar. 1 fatorial é 1 e 0 fatorial também é 1. Beleza? Depois, se alguém tiver uma curiosidade, quiser saber por que 1 fatorial é 1 e 0 fatorial é 1, depois me pergunta que eu posso fazer um videozinho específico para isso, tá? Mas para a gente não perder tempo aqui na nossa aula, que é valiosíssima, né? Fazendo essa demonstraçãozinha, vamos só aceitar que 1 fatorial é 1
e que 0 fatorial também é 1. Beleza? Mas se tiver alguém que seja mais curioso, que queira saber por que 1 fatorial é 1 e 0 fatorial é 1, né? Depois eu posso gravar um videozinho e mandar para vocês explicando, tá bom? Aí, pessoal, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber manipular esses caras, né? A gente precisa saber mexer. Por quê? Porque já já vai aparecer esse tipo de coisa aqui para ti, assim, ó. Vai aparecer bem assim, ó. Calcula aí 8 fatorial, né? Cadê, meu Deus? Exclamação aqui. Vai aparecer assim para ti. Calcula 8 fatorial dividido, né, por 7 fatorial. Vai aparecer isso aqui para ti daqui a pouco, né? Como exemplo. E aí, a gente precisa saber resolver isso. Como é que a gente resolve isso, né? Será que eu preciso multiplicar o 8 com todo mundo aqui, ou o 7 com todo mundo, né? Não, você não precisa. Como é que você vai fazer nessa situação aqui, ó? Presta atenção. Olha só o pulo do gato aqui, ó. Tá? Isso aqui tá sublinhado de gaiato, né? Pessoal, você sempre vai olhar para o denominador. O denominador é quanto? 7. E lá em cima é 8. Então, você vai ter que fazer aparecer um 7 fatorial ali em cima. Professor, como assim? O que é 8 fatorial, pessoal? É 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Certo? Mas eu posso escrever o 8 fatorial sendo assim, ó, sendo 8 vezes o sucessor dele, 7. Se eu quiser parar no 7, eu paro. Só que eu paro no 7, eu tenho que colocar o quê? Eu tenho que colocar o sinal de exclamação, ou seja, o fatorial. Porque 8 fatorial é a mesma coisa que 8 vezes 7 fatorial. Porque esse 7 fatorial aí vai continuar, né? Vai ser 7, 6, 5, 4, 3 até chegar no 1. Tá? Então, por que eu parei no 7 e coloquei o fatorial? Porque, olha só o que vai acontecer aqui embaixo. Né? Você tem um 7 fatorial. E aí, quem já tem uma visãozinha de águia aí, já viu o que vai acontecer. Você vai cancelar. Né? Você vai cancelar. Ó. Aqui embaixo você tem um 7 fatorial também. Ó. E aí, se eu tenho um número igual em cima e outro embaixo numa multiplicação, o que eu posso fazer, pessoal? Eu posso cancelar, né? Esse número é igual a esse número aqui de baixo. Toda vez que eu divido um número por ele mesmo, o resultado vai dar quanto? 1, né? Então, você vai ter 8 vezes 1 dividido por 1, que vai dar quanto o resultado final? Vai dar 8. Certo? Fácil, né? Tranquilo. Professor, eu nunca vi isso. Calma, vamos fazer mais, tá? Até se tornar algo comum aí para vocês. Beleza, pessoal? Vamos colocar mais alguns exemplos aqui para ficar claro aí para todo mundo, tá? O Ronoi pediu para eu repetir. O Thalef, qual foi a parte que vocês pediram, Thalef? Eu não estava no chat aqui, desculpa. Acabei passando, né? Qual foi a parte que vocês pediram para repetir aqui? Coloca aí pra gente. Então, o senhor já explicou. Já, beleza, então, É tranquilo. o terceiro exemplo. Tá, beleza. Valeu. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer mais um exemplo aqui desses fatoriais, né? Para vocês treinarem essa situação aqui, tá? Então, se você tiver assim, ó, 10 fatorial, né? Vou colocar aqui sublinhado, né? Você vai ter 10 fatorial dividido, por exemplo, por 9 fatorial. Ok, molezinha, né? Vou aceitar aqui um colega que está pedindo para entrar. Tentem fazer esse aí, pessoal. Bem parecido com o dali de cima, né? Tranquilo, nada demais. Vou colocar mais um agora. 8 fatorial dividido por 6 fatorial. Né? E eu vou colocar um terceiro aqui. Pra gente treinar mesmo, porque vocês vão ver que a gente vai usar muito isso, tá? Muito, muito mesmo. 5 fatorial. Vou sublinhar, né? 5 fatorial. Até separar ele aqui para ficar maior. Dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial, né? Vamos aumentar um pouquinho aqui a conta. Pronto, né? E aí, pessoal, quanto é que vai dar isso, né? Com vocês agora. Um minutinho aí para vocês tentarem fazer. É para A resolver gente já todas, corrige aí né? juntos, né? Todas, tá? Vocês vão ver que isso aí
Se você entendeu isso aqui, acabou a análise combinatória. O resto é moleza, tá? Sabendo fazer essas continhas aqui, o que a gente vai ver daqui para frente é molezinho. Beleza? Valdeon, você tem que pegar no seu celular, lá na parte de cima do lado direito, tem um alto-falantezinho. Você clica lá e você muda para o modo Viva Voz, certo? Aí vai ficar alto o áudio. Que deve estar no modo dispositivo. Aí fica baixo mesmo, tá bom? Mas o áudio tá normal aí para todo mundo, tá? Só faz essa alteraçãozinha lá, porque é normal, né? Você entra aí, tá no modo dispositivo, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos fazer a primeira? Acho que a primeira já deu tempo de terminar, né? Certo? Olha só. Lembra o que eu te falei? Você vai sempre olhar para onde? Sempre olhar para o denominador. O denominador é quanto? 9. 9 fatorial. Então você vai fazer aparecer o 9 fatorial lá em cima. Então esse 10 fatorial é quem? É 10 vezes 9 vezes 8 até chegar no 1. Né? Então, você vai escrever ele como sendo como? 10 vezes 9. Opa, tem o 9 ali embaixo. Então eu paro no 9. Se eu vou parar no 9, eu vou colocar um fatorial aqui, ó. Certo? E aí aqui embaixo, quem é que a gente tem, pessoal? A gente tem o 9 fatorial, né? E aí, cara, você tem dois números iguais, né? Um em cima e outro embaixo. 9 fatorial em cima, 9 fatorial embaixo. O que você vai fazer? Você vai cancelar, né? Quando você cancela, você está dividindo 9 fatorial por 9 fatorial. Divisão de dois números iguais é sempre 1, né? Ok? Então, vai sobrar 10 vezes 1 dividido por 1, que vai dar quanto? Que vai dar 10. Beleza? Fácil, né, pessoal? Molezinha, tá? Só na manha, né? Vamos continuar aqui. Você vai ter aqui 8 fatorial. Embaixo você tem um 6. Então você tem que diminuir o 8 até chegar no denominador lá que você quer. Ó. Então 8, o fatorial é quem? É 8 vezes 7 vezes 6. Opa, chegou no 6, é igual o cara de baixo. Então eu vou parar no 6. Se eu vou parar no 6, eu vou colocar um fatorial. Certo? E aí, vou vir, passar aqui a fraçãozinha, né? Esqueci de sublinhar. E aí você vai colocar aqui embaixo o 6 fatorial, tá? Tranquilo, né? 6 fatorial. Aí, ó, quem é que você vai cancelar, né? Quem é que você tem igual em cima e embaixo? Só o 6 fatorial. Então você tem 6 fatorial aqui e 6 fatorial aqui. O que que sobrou, pessoal, lá em cima? Sobrou 8 vezes 7, que dá quanto, hein? Que dá 56, né, pessoal? Ok? Então, 8 vezes 7, 56. Tem alguém falando aqui? Tá? Acho que não, né? Vamos lá. Então, tranquilo, né? Nessa outra aqui, pessoal, quando você tiver dois denominadores, você vai sempre olhar para o maior denominador. Quem é o maior denominador? É o 3. Então, eu vou fazer chegar no 3 e vou parar, né? Para eu ter menos trabalho, tá bom? Então, você vai desenvolver o 5 até chegar no 3. Então, desenvolvendo o 5 vai ser 5 vezes 4 vezes 3. Chegou no 3, eu tenho um 3 fatorial ali embaixo, eu paro, né? Ok? Aí eu vou passar aqui a fraçãozinha. Aqui embaixo, o que que você vai fazer? Com 3 você não vai mexer, né? Você já tem um 3 fatorial ali em cima.
Agora, esse 2 fatorial você vai mexer. 2 fatorial aqui é a mesma coisa que o quê, pessoal? Que 2 vezes 1, né? Ok? Quem é que a gente vai poder cancelar aí, pessoal, nessa brincadeira? O 3 fatorial, né? Esse 3 fatorial com esse 3 fatorial. Lá em cima, o que vai sobrar pra gente? 5 vezes 4 dá quanto, pessoal? 5 vezes 4 dá 20, né? Ok? E aqui embaixo sobrou o quê? Sobrou 2 vezes 1. 2 vezes 1 é quanto, pessoal? É 2, né? E aí você vai ter 10. Ok? Beleza? Só errei a última, mestre, ó. Só a última, né? Porque era um pouquinho maior, né? Mas o resto tava de boa, né? Assim mesmo, pessoal. A gente vai ver que isso aqui é como cai, tá? Nas demais funções que a gente vai aprender a partir de agora. Ok? Então vamos lá. Vamos ver o primeiro conceito nosso, que é o conceito de permutação. Tá bom? Nosso primeiro conceito vai ser o conceito de permutação. Vou colocar aqui para vocês, permutação simples. E aí vocês vão entender, né, o que a gente está fazendo aqui. Ó. Aqui a permutaçãozinha, tá? Vocês vão ver que é fácil, né? Pessoal, eu quero que vocês anotem as características da permutação, tá? Com essas características, você não erra nenhuma questão. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Quais são as características? É a seguinte, ó. Pessoas igual a cadeiras. Professor, como assim? Calma, daqui a pouco tu vai entender o que eu tô falando. Pessoas igual a cadeiras. Primeira coisa. Depois, né, a ordem importa, tá? Se você lembrar dessas duas características, pessoas igual a cadeiras, né, e a ordem importa, você não erra uma questão de permutação. Você não erra nenhuma, tá? Quer ver? Por exemplo, olha só esse exemplo. Na fila de uma padaria estão 3 pessoas. De quantas maneiras elas podem estar posicionadas nessa fila, né? Pessoal, numa fila, a ordem importa, né? Quem está em primeiro, se trocar de lugar com o terceiro, vai mudar a fila? Vai mudar, não vai? Então, a ordem importa. Opa, primeira característica da permutação. Como é que eu vou identificar se pessoas é igual a cadeiras nesse caso, professor? Se não tem cadeiras aqui. Olha só, quantas pessoas você tem ao todo? 3. E quantas pessoas fazem parte da fila? As 3. Então, pessoas, entre aspas, é igual a cadeiras, entre aspas. Beleza? Porque você tem 3 pessoas e você está utilizando as 3 pessoas. Então, isso aí caracteriza pessoas igual a cadeiras. Beleza? Então, ó, a ordem importa. Por quê? Porque se eu trocar o primeiro lugar da fila com o terceiro lugar, é uma outra fila totalmente diferente. Né? E pessoas igual a cadeiras. Por quê? Eu tenho 3 pessoas e eu estou usando as 3 pessoas. Beleza? Então, olha só. Como é que vai ficar isso? Se caracteriza uma permutação, quantas pessoas você tem? 3. Qual é a solução para isso aí? Permutação de 3. Permutação de 3, tá aqui a fórmula. Permutação de n é a mesma coisa que n fatorial. Então, permutação de 3 vai ser o quê? Vai ser 3 fatorial. O que é 3 fatorial, professor? É 3 vezes 2 vezes 1. Quanto que vai dar isso aí? 6. Pronto. Acabou. Não tem mais nada para se fazer. Era só isso. Beleza? Moleza, né? Moleza, 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 permutação. Ó. Pessoas igual a cadeiras. Simples. Simples, simples, simples. Pessoas igual a cadeiras. A ordem importa? Permutação. Permutação de um número é o número fatorial. Ok? Vou trazer para vocês agora a permutação com repetição, que é a parte com anagrama. Relaxa, a gente já vai fazer exercício disso, tá? Só estou te passando. Você vai ver o quanto que isso aqui cai, né? Em concurso. Já vou colocar até uma questão da PM para vocês ficarem aí espertos, né? Vamos lá. Olha só. Agora a gente tem a permutação com elementos repetitivos, né? E aí, ó, toda vez que a gente falar em permutação com elementos repetidos, pessoal, na maioria das vezes você vai ouvir falar de uma coisinha chamada anagrama. Professor, o que é anagrama? Anagrama é quando você pega um nome, aquelas letras naquela sequência formam um nome, né? E aí você embaralha essas letras, elas param de fazer sentido, né? Isso aí é um anagrama,
tá? Quando você embaralha as letras de uma palavra, né? E aí você pode fazer isso de diversas formas, tá? Então, a fórmula da repetição é o seguinte, né? Permutação de n com repetição de x, y e z. Vai ser o quê? Vai ser n fatorial dividido por x fatorial vezes y fatorial vezes z fatorial. Professor, não entendi nada. Eu sei que com letra o cara não entende nada, né? Então, vamos lá. Quantos anagramas podemos obter a partir das letras da palavra parar? Olha só, parar. Pessoal, parar tem quantas letras? Tem 5. Então, vai ser a permutação, olha só, vai ser a permutação de 5, né? Quem é, pessoal, que está se repetindo aí, ó? A letra A aparece quantas vezes? 2, né? A letra A aparece 2 vezes. Então, preste atenção. Eu vou até mudar isso aqui para ficar mais organizado, né? Tá muito grande. Então, olha só. Eu vou colocar aqui permutação, tamanho relativamente grande, o P. Você vai ter aqui, ó, permutação. Deixa eu diminuir o tamanho, né? Permutação de 5. Com a repetição, aqui eu vou colocar até em preto aqui em cima. A letra A se repete quantas vezes? 2. A letra R também se repete 2 vezes, então você precisa colocar aqui, ó. Então eu vou ter permutação de 5 com a repetição de 2 e de 2. Como é que vai ficar essa minha conta, pessoal? Vai ficar assim, ó. Olha só. Essa sua conta vai ficar da seguinte forma. Você vai ter em cima, olha para a fórmula lá, ó. É 5 fatorial. Esse 5 fatorial vai estar sendo dividido por quem? Pelo produto do fatorial daqueles que se repetem. Quem é que se repete? É o 2 e o 2. Você precisa colocar ele 2 vezes, tá? Então vai ser dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Tá? Igual. 5 fatorial é o quê, pessoal? É 5 vezes 4 vezes 3. Vamos desenvolver todinho, né? Vamos fazer aqui como se a gente não soubesse simplificar. Vamos fazer na marra mesmo. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ok? E aqui embaixo, o que você vai ter? Você vai ter 2 vezes 1, que é o 2 fatorial, né? Vezes 2 vezes 1. Né? Tranquilo? Pessoal, aqui embaixo, se você olhar direitinho, 2 vezes 1, 2. Vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Eu posso cancelar todo mundo aqui embaixo com quem lá em cima? Com 4. O que sobrou? 5 vezes 3, 15 vezes 2 vai dar quanto, pessoal? 30. Então, quantos anagramas você pode formar com a palavra parar? Você pode formar 30. Ok? Deu para entender aí como é que a gente calcula um anagrama? Vamos fazer mais, né? Vamos treinar um pouquinho? Tá? Isso aí é importantíssimo, né? A apostila de vocês está cheia de questão disso, tá? Então, para dar uma motivada em vocês, né? Vamos ver aí se vocês estão a fim de pegar uma questão já do concurso de vocês, né? Professor, será que isso cai no meu concurso? Dá uma olhadinha aqui, ó. Dá uma olhadinha de onde é essa prova aqui que eu tô tirando, né? Lá da prova de vocês, ó. Polícia Militar do Amazonas, Professor, você 2011. poderia Dá uma repetir olhadinha na novamente, questão por favor? 28 aí, ó. O que você precisa para resolver isso? Que a gente acabou de ver, tá? Anagrama, tá? Permutação com repetição, né? Olha aí. E aí? Qual seria Professor, você pode repetir novamente? o que, Vânia? A questão? Isso, eu não entendi direito. Tá, qual parte você não entendeu? Deixa eu Já voltar passou aqui. para nós. Essa aqui, Vânia? Isso. Tá, vamos Isso lá. é. Olha só, Vânia. Aqui é a fórmula da permutação com repetição. O que essa fórmula traduz aí pra gente? Olha só. Você vai ter o seguinte. Primeiro, quando você for fazer um anagrama, você vai primeiro ver quantas letras ele tem, ó. Então, essa palavra aqui tem 5 letras, né? Então, ela vai ser o quê? A permutação de 5, tá bom? Permutação de 5. Quem são esses camaradas que aparecem aqui em cima? São as letras que se repetem. Deixa eu só aceitar um colega aqui. Esses camaradas que aparecem ali em cima, pessoal, são as letras que se repetem, tá? Quem é que está se repetindo aí, ó?
é a letra A. A letra A aparece quantas vezes? 2. Então tá aqui o 2. Ó. A letra R aparece quantas vezes? 2. Então tá aqui também. Então, olha só a fórmula. Como é que é a fórmula aqui? Ó. Esse N tá lá em cima, né? Quem é esse N? É o número de letras total. 5. Então é 5 fatorial. Dividido por quem? A letra A se repete quantas vezes? 2. Então 2 fatorial tá bem aqui, ó. Ele vai multiplicar a próxima letra também que se repete, que é quem? Que é o R. O R aparece 2 vezes também, então esse 2 também tem que estar aqui, né? O que é 5 fatorial, que a gente viu? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Tá aqui em cima. O que é 2 fatorial? É 2 vezes 1, e o que é 2 fatorial? É 2 vezes 1. Aí como que eu fiz essa conta? Eu fiz assim, ó. Aqui embaixo eu multipliquei todo mundo, ó. 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1 vai dar quanto? 4. Lá em cima eu dividi, ó. 4 de cima com esse 4 de baixo, eu cancelei, dá 1, né? 4 dividido por 4 vai dar 1. O que sobrou? Sobrou 5 vezes 3, né, que é 15, vezes 2, que é 30, vezes 1, que vai dar o mesmo 30 aqui, ó. Beleza? No passo a passo foi isso aí que a Entendi, gente fez, professor. tá? Agora a gente vai fazer mais questões e vocês vão se habituar mais com essa configuraçãozinha aqui, tá? Eu já vou até colocar essa da PM aqui para vocês, né? Que é para vocês verem o quanto que isso cai nos concursos, tá? E com certeza no concurso de vocês vai ter uma questão dessa, né? E você não pode perder, porque é uma questão relativamente fácil, né? Então olha só aí, ó. Questão 28 do concurso de 2011. A questão ainda fala, né? Ela fala assim, olha, um anagrama é uma palavra, né? Um anagrama de uma palavra é uma reordenação qualquer de suas letras, né? Por exemplo, aí ele fala Yazaki é um anagrama da palavra casa e tal, papai, ppp. Aí ele fala assim, a palavra militar tem a seguinte quantidade de anagramas. E aí, pessoal? E agora? Questãozinha do concurso de vocês. Tentem fazer aí, né? Me diz aí, quanto é que dá essa questãozinha aí? Beleza? Claro que nós vamos fazer juntos, né? Vamos fazer mais questões disso, porque isso cai bastante, tá? Mas me diz aí, quanto é que dá essa questãozinha aqui, né? Professor, eu fiz aqui deu a letra D, não sei se tá certo. 2520, né? Não, a minha deu a letra D. AD, 5040, né? A minha Vamos ver aí o também que o deu pessoal AD. acha, né? Também deu AD? Kennedy achou letra Deu, só não sei C, se dá certo. Maurílio achou letra A. Vamos lá, vamos fazer junto, né? A minha Olha deu só, letra pessoal. C, professor. Letra C, 2520, né? Quem achou? Ó, a letra C e a letra D, uma é a metade da outra, né? Então, quem aí chegou em uma dessas duas, né? Ou acertou por pouco ou errou por pouco, né? Mas não sei se é essa a resposta, né? Vamos fazer A aqui minha na deu hora, olha letra só. D. Professor, a minha deu a letra Letra D, né? C.
2.520, né? 2.520. Certo, bora dar uma Exato. olhadinha aí. Olha só. Pessoal, primeira coisa que eu preciso ver é o seguinte, né? Quantas letras tem essa palavra, certo? Quantas letras tem essa minha palavra? Militar tem quantas letras, pessoal? Ah, tem 7 letras, certo? Se eu contei certo, tá certo. Tem 7, né? Certo? Militar, 7 letras. Então, vai ser a permutação aqui de quê? Vai ser a permutação de 7, certo? Quem é que está se repetindo? Eu vou até mudar de cor aqui. Quem é que está se repetindo? Olha só. Quem é que está se repetindo, pessoal? É o I. Concorda comigo que o I se repete? Né? Quantas vezes o I se repete aí, pessoal? 2. Certo? O I aparece quantas vezes? 2. Existe mais alguma letra que se repita aí, pessoal? Sim ou não? Não, né? Certo? Então, você tem a permutação de 7 com a repetição de quanto? De 2. Beleza? Tranquilo? Então, você Já vai vi lá onde que eu errei. e faz a sua conta, né? Então aí alguns já identificam aí onde que erraram a conta, né? Então olha só, o que que é 7 fatorial, pessoal? Você vai ter 7 fatorial em cima, né? Dividido pela, pelo fatorial daqueles que se repetem. Quem é que se repete? É o 2, né? Então vamos lá, vamos desenvolver? Como é que vai ser? Vai ser 7 fatorial. 7 fatorial até chegar onde? Até chegar no 2, é para eu poder cancelar, né? Então vai ser 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Eu vou parar no 2 e colocar um fatorial. Por que que eu parei no 2 e coloquei um fatorial? Porque tem um 2 fatorial aqui embaixo, né? Ok? Então, eu venho aqui embaixo e vou dividir por quanto, pessoal? Vou dividir por 2 fatorial, né? Quem é que eu vou cancelar lá em cima e aqui embaixo? O 2 fatorial, né? E aí, o que que sobrou pra gente? Sobrou essa multiplicaçãozinha toda aí, né, pessoal? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, né? Ok? Essa divisãozinha aí, essa multiplicação, na verdade, né? Quanto que vai dar aí? Vai dar 2.520, né? Ok? Beleza? Fácil, né, pessoal? Professor, eu Porém, confesso para o senhor que eu pensei que tinha errado, mas tá certo. beleza. Tá certo, né? Então, olha só. Eu Quem ainda, eu ainda esqueceu? pensei em desistir, para falar a verdade, mas continuei. Ainda bem que Olha só, quem esqueceu de colocar esse doisinho aqui, né? De dividir aqui, achou quanto? Achou 5.040, né? Tinha a resposta, o cara ficava todo feliz, né? O cara, pô, aprendi bacana lá na aula de matemática, né? Mas no final das contas ia estar errado, tá, pessoal? Precisa colocar a letra que se repete, né? Precisa fazer a divisão, tá? Senão você vai errar, ok? Beleza? Perceba, a questão é fácil, mas se você não atentar, se você não olhar direitinho, né? Você tá passível aí ao erro, ok? Então, nossa resposta correta aqui é a letra C, né? Certo? 2.520. Bom? Beleza? Militar, né? Agora vamos fazer mais. Eu tô com a apostila de vocês aqui na veia. Vou colocar mais questões aqui da apostila de vocês, abordando isso, tá, pessoal? Isso cai. Isso não cai, não. Isso despenca, certo? Então a gente precisa estar muito atento nesse tipo de questão. Muito mesmo. Tá bom? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só, a questão número 4 tá lá na apostila de vocês. Deixa eu já trazer aqui para vocês. Questão número 4 da apostila de vocês, lá na página 156. Ela não é uma questão de anagrama. Ela não é uma questão de anagrama, é a que eu tô mas lendo ela, aqui. mas ela é uma questão de permutação com repetição. Ela é tanto uma questão de permutação com repetição que a própria questão te dá a fórmula, né? Então vai lá, faz aí, acerta essa agora. Vamos lá. Pensa um pouquinho aí como é que faz.
Professor, a minha deu a letra A, 180. 180, né? E aí, mais alguém? Mais alguém terminou? Só não sei se tá certo. Vamos já conferir aqui, né? Professor, me deu 160. 160, olha isso. Estamos tendo valores próximos, né? Muito bom. Ah, vamos lá. Olha só. A questão fala aí, né? No boxe, um dos esportes olímpicos, né? Um pugilista à sua disposição, tem à sua disposição, né? 4 golpes básicos: o jab, o direto, o cruzado e o gancho. Suponha que um pugilista preparando-se para os Jogos Olímpicos, né? Queira criar uma sequência com 6 golpes, empenhando necessariamente 2 jabs, 2 diretos, um cruzado e um gancho, tá? Então, pessoal, são 6 golpes. Se são 6 golpes e ele vai usar os 6, né? A permutação vai ser de quanto? A permutação vai ser de 6, né? Professor, se eu não lembrasse da questão, se tu não lembrasse da questão não, da fórmula, a questão era tão legal que ela te deu a fórmula ainda, né? Ela disse assim, olha, caso você não saiba a fórmula, tá aqui, né? Certo? Quem é que se repete, pessoal? O jab se repete porque quantos jabs ele vai dar? 2. O direto se repete? Sim, porque ele vai dar 2 diretos, né? Agora ele só dá um cruzado e um gancho, eu não preciso pôr aqui. Então eu tenho a permutação de 6 com repetição de 2 e de 2, ok? Então, pela fórmula lá, o que a gente tem, né? A gente tem que em cima fica quem? Em cima fica, deixa eu mudar o tamanho da letra aqui, né? Em cima fica o 6 fatorial, né, professor? 6 fatorial, ok. E lá embaixo fica o produto do fatorial de quem se repete, né? Quem é que se repete, meu povo? É o 2 fatorial vezes o 2 fatorial, né? Então você vai ter aqui igual a... O que é 6 fatorial? É 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Tudo isso aqui, vamos sublinhar, né? Vai estar dividido por quem? Pelo produto aqui de 2 fatorial, né? O que é 2 fatorial, pessoal? É 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1. Novamente, pessoal, 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1, aqui embaixo vai dar quanto? 4, concorda comigo que aqui embaixo vai dar 4? Eu vou cancelar esse 4 aqui de baixo com quem? Com esse 4 aqui de cima. Vamos fazer a multiplicação? 6 vezes 5 é quanto? 30. 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 3, 90. 90 vezes 2, 180. 180 vezes 1, 180. Né? Então, o resultado dessa questãozinha aí vai ser quanto? 180. Né? A gente fica aí com a nossa querida letra A. Ok? Beleza? Professor, eu só não entendi porque o 1 não foi junto com os números 2 lá em cima do P. Porque na minha questão aqui eu coloquei em cima e também coloquei na hora É de porque, resolver, assim, mas Brícia, também deu 180. Pois é, vai dar certo. Por que a gente não coloca o 1? Porque ele não vai fazer diferença, entendeu? A gente só coloca quem se repete. Então, se a letra apareceu 2 vezes, aí a gente coloca. Entendeu? Ah, A gente só tá. coloca se a letra Beleza. aparecer 2 vezes ou mais. Se você colocar o 1 lá, não tem problema, não vai fazer, não vai alterar a conta, entendeu? Ele só vai encher linguiça Entendi. lá mesmo, tá? Ele vai mais atrapalhar do que ajudar, na verdade, ok? Mas ele não vai fazer você errar a questão, né? Pelo menos isso ele não faz, tá bom? Beleza? Ok, mestre. Beleza. Então, pessoal, vamos lá, vamos avançando, né? Olha só, vamos entender agora o conceito de arranjo simples. Olha só o que a gente já viu hoje, hein? A gente já viu princípio multiplicativo, princípio aditivo, a gente viu fatorial, a gente viu permutação simples e permutação com repetição. Agora eu estou passando para vocês o arranjo, tá? Vamos verificar agora como é que é o arranjo. Hoje a gente vai sair daqui vendo até combinação. Vamos fazer um exemplo de cada, né? Próxima aula a gente vai fazer mais exercício aí para treinar bastante, porque isso aqui, como eu falei para vocês, desaba no concurso, tá? Desaba, desaba, desaba. Tá bom? Então tá aqui, pessoal. A fórmula agora é um pouquinho maior. Professor, eu preciso decorar a fórmula? Cara, eu vou te ensinar a fazer sem a fórmula. O problema é que pode ter algumas questões lá secas, né? Pode ter uma questão seca. E aí talvez pode ser que tu precise da fórmula, né? Mas a fórmula não é tão difícil de lembrar, né? Não é tão difícil de lembrar. Quais são as características do arranjo, pessoal? Assim como eu dei para vocês lá na permutação, eu te falei assim, olha, lembra que eu te falei que pessoas era igual a cadeiras lá, né? Aqui, o que vai acontecer?
Aqui, pessoas é diferente de cadeira, tá? Professor, mas tá um igual ali. Eu sei, eu vou já colocar ali para ficar um diferente, tá? Pessoas é diferente de cadeiras. Diferente, olha o sinal, hein? E aqui, a ordem continua importando, tá? A ordem importa, ok? A ordem importa, tá? Beleza? Então tá aqui, ó. Pessoas diferentes de cadeiras. E a ordem importa. Lá na permutação, pessoas era igual a cadeiras. E a ordem também importava. Então, o que diferencia uma permutação de um arranjo? No arranjo, você tem mais pessoas que cadeiras. O próprio nome já diz, ó, arranjo, entre aspas, né? Se você tem 10 pessoas e você só tem 5 cadeiras, você vai ter que arranjar um jeito de fazer essas pessoas sentarem. Entendeu a parada? Então, a permutação, pessoas igual a cadeiras. Arranjo, como o próprio nome já diz, você vai ter que arranjar um jeito de sentar mais pessoas em menos cadeiras, certo? Porque você tem pessoas diferentes de cadeiras, ok? Beleza? Olha só o exemplo. Otávio, João, Mário, Luiz, Pedro, Roberto e Fábio estão apostando corrida. Quantos são os agrupamentos possíveis para os 3 primeiros colocados? Gente, quantos candidatos a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 candidatos. Quais são os primeiros lugares que a gente tem? 3. Então, eu tenho 7 pessoas disputando 3 lugares. Qual é a primeira característica disso? Opa, pessoas diferentes de cadeiras. Pronto, pessoas diferentes de cadeiras. Agora, eu só preciso saber se a ordem importa. Gente, primeiro, segundo e terceiro lugar, a ordem importa? Sim, né? Porque um é vencedor, outro é vice-campeão e o outro ficou em terceiro, né? Se eu trocar a ordem ali, muda totalmente. Concorda comigo? Então, a ordem importa. Opa, então, se pessoas diferentes de cadeiras e a ordem importa, isso aqui caracterizou o quê, meu povo? Isso aí caracterizou um arranjo, né? Um arranjo, como assim, professor? Arranjo de quem em quê? Olha só, agora a gente vai entender a fórmula, né? Olha só, arranjo. Quantas pessoas ao todo você tem? Você não tem 7 pessoas? Arranjo de 7 em quantos lugares? Quantos lugares você tem? 3. Então é o arranjo de 7 em 3, ok? A gente lê dessa forma, arranjo de 7 em 3. Vamos entender a fórmula? O que a fórmula diz pra gente? A fórmula diz o seguinte, olha, o arranjo, você vai pegar o maior número, vai ser o fatorial dele em cima, beleza, tá aqui. E ele vai ser dividido, né? Vamos passar aqui a régua. Ele vai ser dividido por 7, por ele mesmo, né? Por 7 menos o número menor, né? Que é 3 fatorial disso. Pronto, tá aqui, ó. Então você vai ter 7 fatorial em cima. Gente, 7 menos 3 vai dar quanto aí pra gente? 4, né? Opa, deu 4, beleza. Tá aqui, ó. 4 fatorial. Opa, caiu naquela situação que eu passei para vocês no começo da aula, né? Eu vou ter que simplificar lá em cima até chegar onde, pessoal? Até chegar no 4. Então vai ser 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Cheguei no 4, eu paro. Como eu paro, eu coloco o quê, pessoal? Eu coloco um fatorial, certo? Por quê? Lá embaixo também tem 4 fatorial, né? Então, vamos lá. Tá aqui o 4 fatorial. O que eu vou fazer aí, meu povo? Eu vou cancelar, né? Cancelar quem? O 4 fatorial de cima com o 4 fatorial de baixo, ó. Certo? Cancelei aqui, cancelei aqui. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 7 vai dar o quê, pessoal? Vai dar 210, né? Certo? 3 vezes 7, 21. Acrescento 0. Você vai ter aí 210. Beleza? Fácil? Formulazinha, né? A formulazinha, tá? Professor, tem como fazer sem fórmula? Tem como fazer sem fórmula, né? Deixa eu te mostrar como é que faz sem fórmula aqui, ó. Olha só. Primeira coisa que você vai fazer para fazer essa situação sem fórmula. Sem fórmula eu vou fazer aqui embaixo. Quantos lugares você tem? Não são 3? Então você vai vir aqui, você vai fazer 3 tracinhos assim, ó. 3 tracinhos. Olha só a diferença. Presta atenção. Você tem 3 lugares, né? Então você vai colocar 3 tracinhos. Quantas pessoas você tem? Não são 7? Então você vai vir aqui, você vai colocar 7. Como você já usou uma, se você tem 7 pessoas, você já usou uma, sobrou quantas? Sobrou 6.
Você tinha 7 pessoas, você já usou 2 agora, hein? Sobrou quanto? Sobrou 5. Pronto, multiplica isso aí para mim. 7 vezes 6 vezes 5 vai dar quanto? 210. Beleza? Então, você tem aqui as duas formas de fazer. A forma com a fórmula e a forma mais simples, como eu estou te ensinando. Aí, fica a seu critério saber o que é mais melhor para você, né? Professor, que só acha importante saber a fórmula, eu acho importante saber a fórmula, tá? Acho importante porque pode cair uma questão lá, né, trazendo uma fórmula e tal. Mas a maioria das questões você vai conseguir resolver assim, da forma que eu ensinei, da forma mais fácil, tá? Mas é importante saber a fórmula também. Beleza, pessoal? Então, vamos fazer mais algumas questões disso, né? Na nossa apostila tá cheia. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar as questões de arranjo para vocês. Deu para entender aqui, pessoal? Tranquilo? As duas fórmulas, tanto pela fórmula quanto pelo método mais fácil que eu ensinei. Confirma para mim aí, dá um joinha, dá um não. Professor, tô na dúvida. Fala aí. Professor. Hora de falar é agora, né? Então, olha só. Pronto, eu trouxe aqui 3 questões para vocês. 3. 3, 3, 3. Vamos fazer a questão número 6? Juntos? Rapidinho. Uma comissão será formada pelo presidente, tesoureiro e secretário. 5 candidatos se inscreveram para essa comissão, no qual o mais votado será o presidente, o segundo mais votado o tesoureiro e o menos votado o secretário. Então preste atenção. Isso aí é um arranjo, tá na cara. Olha só, tu tem 5 candidatos para quantas vagas? 3. A ordem importa? Claro, pô. Se o cara é o presidente e depois ele é o secretário, é outra situação. Muda tudo, né? Então a ordem importa, sim, né? Como é que a gente vai resolver essa questão? Quantas vagas para serem ocupadas você tem? Não são 3, né? Não são 3 cargos, certo? Presidente, tesoureiro e secretário. Então você vai fazer do jeitinho que eu te falei, ó. Ó, se você tem 3 cargos para serem ocupados, quantos tracinhos você vai fazer? 3, ó. Então vem aqui, faz os 3 tracinhos, ó. Tu resolve uma questão dessa em menos de 1 minuto, pô. A parte mais difícil é fazer os tracinhos retos aqui, né? Então tá aqui, ó. 3 tracinhos. Pronto, foi-se. Quantos candidatos tu tem? Fala pra mim, não são 5? Então, por primeiro lugar, tu vai ter 5 aqui, ó. Tu já usou 1, sobrou quantos? Sobrou 4. Tu já usou 2 agora, sobrou quantos? 3. O que que fazer agora? É só multiplicar tudo, minha gente. 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. Acabou a questão, já foi. Já era. Só marcar e ser feliz. Fácil, 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 fácil. Agora, resolva uma questão 7 e a questão 8 aí. Em 1 minuto. Vai lá. Você consegue fazer, é rapidinho. Nem precisa da fórmula, né? Elias disse aí que a letra E, né, Elias? Não sei qual, né? Acho que é a 7, né? Professor, a minha 7 deu a 56, a letra D, e a 8 deu a letra B, 24. 56 e 24, né? no caso. Beleza. Vamos ver aí o que que o pessoal, se o pessoal concorda, se o pessoal discorda, né? Dá uma olhadinha. Vamos lá, pessoal, rapidinho, né? Fácil as questões, moleza de se fazer. Tá?
Olha aí, ó. Para concorrer à eleição, é diretor e vice-diretor de uma escola. Tem 8 candidatos. O mais votado assumirá o cargo de diretor e o segundo mais votado de vice-diretor. Quantas são as possibilidades para ocupar os cargos? Quantos cargos você tem? Não são 2? Então, quantos tracinhos você vai colocar aqui? Só 2, né? Quantos candidatos você tem? 8. A ordem importa? Sim, né? Porque a Dilma presidente, o Temer vice era uma coisa. Quando o Temer virou presidente, ficou sem vice lá, era outra situação, né? Mesma coisa, o Bolsonaro presidente, o Mourão vice, né? Então, se invertesse, é totalmente diferente. Então, a ordem importa. Então, ó, a ordem importa e você tem mais pessoas que cadeiras, né? Você tem 8 candidatos para 2 vagas. Isso aí é o quê? Isso aí é um arranjo. Como é que você vai fazer? Você tem 8. 8, coloca o 8 aqui, ó. Usou 1, sobrou quanto? 7, pronto. Né? 8 vezes 7 vai dar quanto? 56. Acabou a questão, já era. Marcou, ser feliz para toda a vida, né? Fácil, fácil, fácil. Tá? Que mais? Questão 8, né? O aluno terá que escrever a palavra paz, utilizando sua caneta de quantas cores? 4. De tal forma que nenhuma letra dessa palavra tenha a mesma cor. O número de maneiras que esse aluno pode escrever essa palavra é... Gente, ele só tem 3 letras, né? Então ele vai usar só 3 cores, certo? De um total de quantos que ele tem? De um total de 4. Então você tem mais pessoas que cadeiras, concorda comigo? Você tem 4, você só vai usar 3, né? Então você vem aqui, ó. Opa, 4, já usou uma, sobra quantas? 3, já usou 2, sobrou quanto? Sobrou 2, né? 4 vezes 3, 12, vezes 2 vai dar quanto, meu povo? Vai dar 24, né? Letra B, aí sem choro nem vela, né? Fácil, moleza, para gabaritar, né? Para não errar nenhuma, beleza? Vamos lá. Professor, o senhor pode responder utilizando a fórmula? Posso, claro. Vamos lá, vamos fazer usando a fórmula aqui. Qual que tu quer que eu faça com a fórmula aqui, Brice? Escolhe aí. A 7. A 7, né? Ok, deixa eu afastar aqui. Deixa eu afastar aqui. Vamos lá, pessoal, vamos fazer usando a fórmula. A questão 7. Deixa eu apagar isso aqui, né? Fica melhor. Olha só, usando a fórmula, né? Qual é o total de candidatos que você tem? 8. Então você vai ter que arranjar, ó, 8 pessoas em quantas vagas? Em 2, né? Como é que fica? Fica o seguinte, fica 8 fatorial em cima. Olha só, fica 8 fatorial em cima, dividido, né? Dividido por quem? Por 8. Por 8 menos 2 fatorial embaixo. Ok? Vou até apagar aqui essa continha aqui de baixo, tá? Né? Aí, o que você vai ter? Você vai ter lá em cima 8 fatorial dividido por 8 menos 2 vai dar quanto? Pessoal, vai dar 6, né? Então você vai ter aqui 6 fatorial aqui embaixo. Pronto, pronto. E aí, agora você vai fazer o que a gente já sabe, né? Esse 8, você vai ter que reduzir ele até chegar onde? Até chegar no 6. Né? Chegou no 6, você coloca um fatorial, porque você vai cancelar com 6 de baixo. Certo? Então você vai ter aí, ó. Aqui. E aí você vai dividir aqui embaixo por 6 fatorial. Né? Pronto. O que você vai cancelar? 6 com 6. O que sobrou? 8 vezes 7, né? 8 vezes 7 vai dar o mesmo nosso 56. Beleza, Brice? Tranquilo? Dá a mesma coisa. Beleza, Tá? professor. Só Sempre. mais uma pergunta, deixa eu lhe Pode fazer. perguntar. Quanto a esse fatorial, é necessário que eu coloque ele somente quando chegar no número que eu quero, na parte de baixo, ou eu posso fazer do jeito que o senhor está fazendo? Porque quando eu faço, eu coloco fatorial em todos os números, exemplo, no 8, no 7, no 6, no 5, até chegar no Não, número não, é que só eu no último quero. mesmo. É só no último. Se você escrever dessa Só forma, tá no errado. último. É, só no último, tá? Ah, Na hora tá. que você Então eu vou para, corrigir. certo? Tipo assim, 8, 7, 6. Aí você coloca só no final do 6 lá. Beleza? Entendi. Obrigada. Tá? Beleza.
Vamos lá, pessoal, vamos fazer mais duas. Aí a gente vai entrar em combinação. Vamos lá. Cadê, meu Deus? Será que eu fechei a apostila? Não acredito. Deixa eu abrir aqui de novo. Vou colocar as questões aqui para vocês. Tudo isso aqui é da apostila, tá, pessoal? Tá lá na página 156, é só dar uma olhadinha e tudo lá. Vou colocar a questão 9 da apostila. A questão 10 eu vou resolver depois com vocês, tá? Com mais tempo. Na próxima aula eu resolvo a questão 10 com vocês. Senão a gente não vai conseguir ver a parte de arranjo hoje. Parte de combinação, na verdade, né? Deixa eu tirar isso aqui. Pronto, a questão 9 tá aqui, pessoal. Tentem fazer a questão 9 e já vou colocar uma outra questão aqui pra gente fazer. Todas são muito rápidas, né? A gente faz aí em menos de 1 minuto. Pronto, pessoal. Tá aqui as duas que a gente vai fazer agora, tá? Tentem fazer aí, a gente já corrige. Aí a gente vai entrar na parte de combinação, beleza? Isso aqui, pessoal, vai dar continuidade lá para binômio de Newton, para o triângulo de Pascal, certo? Então, isso aqui é um assunto importantíssimo. Josué disse que a 9 é a letra D, né? 56. A Vânia disse que prefere fazer com a fórmula, né? Fica a critério de vocês, tá, pessoal? Que vocês acharem mais fácil, aí podem usar. Só quero que vocês acertem, né? Caiu no concurso, só quero que vocês acertem, beleza? Pessoal, parabenizar, né, a todos aí. Temos aí 39 pessoas online aqui ao vivo com a gente, né? Então a gente sabe aí de toda a dificuldade que o município está vivendo, tá? Essa alagação complicadíssima, né? Então, a valorizar aí o empenho de vocês, né? Muito bom. Aquilo que a gente sempre fala, né? A dor é passageiro, o desconforto é passageiro, né? Mas a recompensa é eterna, né? Então, você vê seu nome lá já aprovado no concurso, vai fazer valer a pena, né? Todo esse sacrifício, todo esse desconforto que é estudar, né? Que é se preparar, que é dar início a uma preparação para o concurso público. A gente sabe que não é nada fácil, tá? Vamos lá, a galera tá mandando ver já aí, diz que a questão 9 é a letra D, tá? Vamos lá. No vestiário da academia de ginástica há exatamente 30 armários, cada qual para uso individual. Se no instante em que 2 alunos dessa academia entraram no vestiário para mudar suas roupas, apenas 8 estavam desocupados. De quantas opções eles podem escolher esses armários, né? Então, se você não prestasse atenção, você ia querer fazer um arranjo de 30 em 2. Você não tem 30 armários disponíveis, você só tem 8 armários disponíveis, ok? Então, o arranjo vai ser de 8 armários em 2 vagas, né, em 2 alunos, ok? Você tem mais armários que alunos, ok, né? Caracteriza um arranjo. E a ordem importa sim, né, pessoal? Porque se um aluno escolhe o arranjo número 3
o armário número 3 e o outro aluno escolhe o armário número 8, é uma possibilidade. Se eles trocarem, é uma situação totalmente diferente, né? Então a ordem importa sim, ok? Então isso aí é um arranjo de quanto em quanto? É um arranjo de 8 em 2, né? Como você tem duas vaguinhas, você vai fazer quantos tracinhos aqui, ó? Só 2, né? A Vânia gosta de fazer com a fórmula, então ela vai fazer com a fórmula aí, certo? Como você tem 8, você vai colocar um 8 bem aqui, né? Você vai multiplicar. Usou 1, sobrou quanto? 7. Pronto. 8 vezes 7 deu quanto? 56, né? Você resolve uma questãozinha aí, ó, em menos de 30 segundos, tá? Fácil, você acerta com certeza. Ok? Fácil, né? Questão 8, questão 11. Para mostrar aos seus clientes alguns dos seus produtos que vende, um comerciante reservou um espaço em uma vitrine para colocar exatamente 3 latas de refrigerante lado a lado. Se ele vende 6 tipos diferentes, de quantas maneiras distintas ele pode pôr isso na vitrine, né? Então, pessoal, ele tem 6 refrigerantes diferentes para colocar em 3 vagas, né? Então, você já tem mais pessoas que cadeiras. Ok. A ordem importa? Sim, né, pessoal? Porque se tiver uma Coca-Cola no meio e do lado uma Fanta Uva e um Tuchal, por exemplo, né? Na hora que ele colocar a Fanta Uva no meio e a Coca-Cola for pro lado, é uma situação diferente. Então, a ordem importa, certo? Então, você tem um arranjo de quanto em quanto? Um arranjo de 6 pessoas em quantos lugares? Em 3, né? Se você tem 3 lugares, quantos tracinhos você vai fazer bem aqui? Você vai fazer 3 tracinhos, né? Então, você vai ter aqui 3 tracinhos, pronto. Você tem 6, então para a primeira posição você tem 6, você já usou 1, sobrou quantos para a segunda? 5. Tá? Você já usou 2, sobrou quantos para a terceira posição? 4. Na hora que você multiplicar tudo isso aí, vai chegar em 120 possibilidades. Ok, pessoal? Fácil. Letra C. Né? Vamos ver se o pessoal acertou aí. É, a galera marcou um peso aí, né? Beleza? Então, pessoal, arranjo tá dominado, né? Fácil, tranquilo, moleza, tá? Agora, vamos ver a parte de combinação, tá? Já vou colocar aqui para vocês a parte de combinação. Pronto. Só um instante. Pronto, né? Deixa eu apagar isso aqui também. Pessoal, para caracterizar... Vou fechar isso aqui, né? Para caracterizar uma combinação, vocês perceberam que lá na permutação e lá no arranjo, a ordem sempre importava, né? A ordem sempre importava. Aqui na combinação, ela só tem uma característica, tá? A única característica dela é o seguinte, a ordem não importa. A ordem não importa. Se você identificar que a ordem não importa, é uma combinação. Acabou. Fim de papo. Identificou que a ordem não importa, é uma combinação. Professor, como assim a ordem não importa? Por exemplo, um casal. Um casal, né? O casal João e Maria. O casal João e Maria é a mesma coisa que o casal Maria e João. A ordem importa? A ordem dos nomes? Não, né? A equipe, por exemplo, né? A equipe Jefferson, Valdir e Luiz é a mesma equipe de Valdir, Luiz e Jefferson. A ordem não importa. Então, toda vez que se falar aqui, ó, em equipe, toda vez que se falar em grupo, toda vez que se falar em dupla, em trio, essas palavrinhas chaves vão te dizer bem assim, bem explícito, é uma combinação. Vamos deixar bem claro, é uma combinação. Porque na combinação, a ordem não importa, certo? Combinação, a ordem não importa, tá? Vamos lá? Olha só, um fabricante de sorvete possui à sua disposição 7 variedades de frutas tropicais do Nordeste brasileiro e pretende misturar 2 na fabricação de sorvete. Quantos serão os tipos de sorvete disponíveis? Pessoal, fazer um sorvete de banana e mamão não é a mesma coisa que fazer um sorvete de mamão e banana? A ordem importa? Não, a ordem não importa. Mamão e banana misturado é a mesma coisa, né, que banana e mamão, certo? A ordem não importa. Se a ordem não importa, parceiro, isso aqui é o quê?
Isso aqui é uma combinação. Combinação. Olha a fórmula da combinação. A fórmula já é mais feia, hein? A fórmula já é mais feia. Como é que eu vou colocar isso dentro da fórmula, professor? Assim, ó. Olha só. Deixa eu diminuir aqui o tamanho, né? Quantas frutas você tem? 7. Então vai ser a combinação de 7. Quantas você vai usar? 2. Vai ser a combinação de 7 em 2. Ok? Beleza? Como é que vai ser isso lá na fórmula? Vai ser 7 fatorial, certo? Dividido por quem? Vamos lá. Dividido por 2 fatorial, ó. Esse 2 fatorial vai vir bem aqui. Que vai multiplicar quem? Que vai multiplicar 7 menos 2. E esse aqui também vai estar sendo fatorial. Tá? Beleza? Então, olha só. Aqui é a fórmulazinha da combinação, né? Lá em cima, a gente vai repetir o 7, né? Padrão. Aqui embaixo, o que vai sobrar pra gente? Vai sobrar 2 fatorial, né? 2 fatorial. 7 menos 2 é 5, né, pessoal? Então, 5 fatorial. Então, você tem 2 fatorial que multiplica 5 fatorial. Pronto. Você vai reduzir esse 7, né? Você vai reduzir esse 7 até chegar onde? Até chegar no 6. Até chegar no 5, na verdade, né? Ok? Chegou no 5, você vai parar e vai colocar aqui um fatorial. Para quê? Para cancelar com esse carinha aqui de baixo, né, pessoal? Certo? Então, você já vai desenvolver esse 2 fatorial, porque você não vai ter como simplificar ele. Então, 2 fatorial é o quê? É 2 vezes 1. Vezes 5 fatorial que já estava aí. Certo? Agora sim, a gente vai cancelar esse 5. Esse 5 fatorial aqui, ó. Vamos cancelar, ó. Lá em cima, pessoal, 7 vezes 6 é o quê, meu povo? 7 vezes 6 é 42, né? 42, certo? E aqui embaixo, 2 vezes 1 é 2, né? Ok? Então, você vai colocar aqui embaixo 2. 42 dividido por 2, pessoal, vai dar 21. Né? 21. Perceba, tudo está girando em torno daquele primeiro exemplo que a gente fez lá de simplificar, né, os fatoriais. Tá bom? Professor, tem como fazer sem a fórmula? Tem como fazer sem a fórmula. Tá? Deixa eu mostrar para vocês como é que faz sem a fórmula. Olha só. Quantos você ia ter que escolher? Não eram dois? Não eram dois que você ia ter que escolher? Então você ia vir aqui e você ia colocar dois tracinhos. Ó. Dois tracinhos. Vamos lá. Dois tracinhos. Quantos você tem? Não são 7? Então você ia vir aqui e ia colocar 7. Você já usou um. Sobrou quanto? Sobrou 6. A diferença é que agora é uma combinação. Então você ia ter que vir aqui embaixo. Quantos tracinhos você tem lá em cima? Você não tem 2? Então você ia vir aqui embaixo e você ia dividir por 2 fatorial. Se você tivesse 3 tracinhos, você dividiria por 3. Se você tivesse 4, você dividiria por 4 fatorial. E assim vai. 7 vezes 6 vai dar quanto, pessoal? 42. 2 fatorial é a mesma coisa que 2 vezes 1, não é? Então, você vem aqui embaixo, coloca o seu 2 vezes 1. 2 vezes 1 não é a mesma coisa que 2? 42 dividido por 2 vai dar quanto, pessoal? 21. Ok? Então, perceba que sem a fórmula é relativamente mais rápido, mais fácil, mais prático, né? Mas, claro, se você quiser fazer com a fórmula, fique à vontade. Eu só estou te dando aqui todas as possibilidades que você tem de resolver essa situação. Tá bom? Vamos para a prática? Vamos praticar, né? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu colocar aqui uns exemplos para vocês. Só um instante. Tudo da apostila, tá? Isso aqui tudo lá na apostila. Já vou colocar 3 questões logo aqui para vocês tentarem fazer, né? Deixa eu tirar esse negocinho daqui, colocar aqui. Pronto. Aqui, né? Coloco aqui, que aí dá para ver, não atrapalha. E eu coloco as questões bem aqui. E aí, pessoal? Tentem fazer a questão 12, né? Me diz aí, faz aí em menos de 1 minuto e me diz quanto é que dá isso.
Kennedy disse que dá a letra D, né, Kennedy? Vamos ver. Então, pessoal, em um campeonato de tênis estão inscritos 10 militares. Para disputar o campeonato, esses militares podem formar quantas duplas? Olha só o que eu coloquei bem aqui para ti, ó. Falou em dupla? Combinação, não tem mais nem o que pensar. Combinação de quanto em quanto? Quantos militares você tem? 10. Duplas são quantas pessoas, né? Claro que são duas, né? Então, combinação de 10 em 2. Você pode fazer com a fórmula ou sem a fórmula, tá? Vou fazer aqui sem a fórmula pra gente rapidinho, ó. Se você tem duas pessoas para escolher, você vai colocar quantos tracinhos? 2, né? Certo? E aí, eu vou apagar isso aqui, tá, pessoal? Para não ficar... Vai diminuir um pouquinho, né? Tá muito poluído. Deixa eu trazer para cá. Questão 12. Vou colocar aqui uma do lado da outra, assim, né? Questão 13. E eu coloco aqui a questão 14. Pronto, né? Vamos lá. Ó, como você tem que escolher 2, você vai colocar 2 tracinhos, né? Pronto, aqui 2 tracinhos, moleza. Tranquilo. Quantas pessoas você tem? 10. Então você tem 10 vezes, você já usou uma, sobrou 9. Como é uma combinação, você vai ter que dividir isso aqui pelo fatorial de quantos tracinhos você tem. Quantos tracinhos você tem? São 2. Então você vai colocar 2 fatorial. 10 vezes 9 lá em cima vai dar quanto? Pessoal, vai dar 90. 2 fatorial, aqui embaixo é 2 vezes 1, né? Ok? 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. 90 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 45, né? Letra D de Deus. Ok? Façam aí a questão 13 e a questão 14. Dá uma olhadinha nela, tentar fazer. Ok? Professor, eu fiz com a fórmula e sem a fórmula. Todas as duas deram o mesmo resultado. Beleza, é assim que tem que fazer, é assim que tem que treinar, né? Para você aprender a fórmula, para você não esquecer da fórmula e você fazer do método mais rápido, que você não vai perder tanto tempo na prova, né? Beleza? Exato. Essa 13 eu acho que a gente não precisa nem calcular. Eu acredito que seja a letra número 5. Será? Vou fazer com a fórmula aqui agora, professor, para ver se dá certo. Beleza. Pessoal, quando a questão fala assim, ó, vão se enfrentar uma única vez, o que que ele está dizendo? Ele está dizendo que a ordem não importa, que não tem jogo de volta, por exemplo. Que quando esses campeonatos, decisão de campeonato, às vezes, você tem um jogo de ida, né? Que é tipo assim, Flamengo e Vasco, aí é na casa do Flamengo, lá no estádio do Flamengo, né?
E você tem um jogo de volta, que aí já não é Flamengo e Vasco, é Vasco e Flamengo. Porque o que que muda? Muda que é na casa do Vasco, né? Então, quando a questão fala assim, ah, se enfrenta uma única vez, é uma combinação. Por quê? Porque a ordem não importa. Flamengo e Vasco é a mesma coisa que Vasco e Flamengo. Ok? Então, só para vocês terem em mente, que sempre que ela fala assim, se enfrenta uma única vez, é combinação. Tá? Professor Jefferson, não consegui fazer com a fórmula. Eu acho que eu me atrapalhei todinha aqui. Vou esperar o senhor resolver. Beleza, deixa eu fazer a questão 13, aí vocês fazem a 14, né? De forma fácil. Ó, 5 cursos do Instituto Federal de Maceió, né? Resolveram fazer um torneio de futebol, onde cada time de cada curso joga contra os demais times uma única vez. Toda vez que ele falar que joga uma única vez, a ordem não importa. O jogo de ida é a mesma coisa que o jogo de volta, entendeu? Então é uma combinação. Quantos serão os jogos? Quantos times você tem? Não são 5? Né? Para formar um jogo precisa de quantos, pessoal? Precisa de 2, né? Então você vai ter uma combinação aí de 5 em 2. Então você vai ter 2 tracinhos, ó. Certo? Então, como são 5, você vai ter 5, né? Vezes, você já usou 1, sobrou quem? Sobrou 4. Como é uma combinação, você vai dividir por quanto, pessoal? Você vai dividir por 2 fatorial, não é isso? Você tem 2 números lá em cima, você divide por 2 fatorial. Se você tivesse 3, você dividiria por 3 fatorial, e assim sucessivamente. Então, ó, 5 vezes 4 é 20, né? 2 fatorial é quem, pessoal? 2 fatorial é a mesma coisa que 2 vezes 1, né? Ok? 2 vezes 1 é 2, né, pessoal? 20 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 10, ok? Você marca aí a letra E. Beleza? Tentem fazer a 14 agora. A minha 14 deu a letra C, 45. 45, né? Beleza. Perceba que esse conceito por exemplo, de repetir, né? De jogar uma única vez, ele é constante, né? Ele aparece muito, tá? Então, importante a gente saber, né? Para não passar batido aí nas questões, né? Vou resolver ela e vou colocar a última de hoje, tá? A última de hoje vai ser essa aqui, ó, questão 15. Bom? Vou resolver a questão 14 e aí a gente vai para a questão 15. Questão 14, né? Nos Jogos Escolares do Sertão, 10 equipes disputam um campeonato de queimada. Cada equipe enfrenta as demais uma única vez. Falou isso, falou em combinação. Combinação de quanto? De 10 em 2. Quando ele fala que se enfrenta uma única vez, ele está dizendo, ó, a ordem não importa, ok? Então, combinação de 10 em 2. Se é 2, você vai ter 2 tracinhos, né? Se é 10, você vai ter 10 aqui, multiplicando quem? Já usou 1, sobrou 9, né? Como é uma combinação, você vai vir aqui e vai dividir por quanto? Pelo fatorial de quantos tracinhos você tem em cima. Quantos tracinhos você tem em cima? 2, né? Então você vai dividir por 2 fatorial. Ok? 10 vezes 9, pessoal, 90. Né? O denominador aqui vai ser quem? Vai ser 2 vezes 1, né? 2 fatorial é a mesma coisa que 2 vezes 1. 2 vezes 1, né? Pronto, né? 2 vezes 1 é 2, né, pessoal? 90 dividido por 2 vai dar 45, né? Ok? A gente marca a nossa querida letra C. Certinho? Para finalizar, façam a questão 15. Oi? É bem mais rápido fazendo assim sem a fórmula. Eu Como é que é a tava fórmula? fazendo 15, a minha deu a uma com a letra fórmula. E, 210. 210. O Thalef queria falar? Thalef, alguma coisa? Eu falar que sem a fórmula é até mais rápido mesmo. Porque eu tava fazendo com a É, fórmula também. Aí eu tava me com atrapalhando certeza. muito. Sem a fórmula, pessoal,
vocês correm menos risco de errar, né? Então é melhor fazer sem a fórmula. A fórmula é importante, você saber, né? Mas sem a fórmula, você faz muito mais rápido, né? E corre menos risco de errar, tá bom? A Brice achou 210 na questão 15. É Alguém muito achou a mesma novo. coisa que ela? Alguém mais? Kennedy também achou a letra E? Professor, eu Nascimento. achei, só que eu fiz sem a fórmula. Quando o senhor for resolver, você pode resolver com a fórmula, por gentileza? Faço sim, faço com a fórmula. Vou fazer pelos dois métodos, tá? Pessoal, deixa eu aproveitar que nós temos aqui quase 40 pessoas, né? O simulado de vocês vai ser dia 16, terça-feira, 7 horas da noite, tá? Então, terça-feira, dia 16, 7 horas da noite, o simulado de vocês vai acontecer com 40 questões, 10 questões de cada disciplina, ok? Professor, eu não quero fazer o simulado, eu tô com medo de tirar nota baixa e o pessoal vê que eu tirei nota baixa. Relaxa. Quando eu divulgar a lista do simulado, vai sair pelo seu CPF, não vai sair pelo seu nome, tá bom? Então, ninguém sabe o seu CPF, né? Então, ninguém vai saber se você tirou nota baixa ou nota alta, ok? Então, quando você for fazer o simulado, você vai colocar lá o seu nome, a sua idade e o seu CPF. Quando eu divulgar para vocês a lista, né, do simulado, ó, aqui a pontuação de todo mundo, a lista vai sair pelo CPF, não vai ter seu nome lá, beleza? Então, não fique com vergonha, não tenha medo de fazer o simulado, tá? O simulado é de extrema importância para vocês testarem aí como é que vocês estão, né? Nós já vamos completar, quando terminar essa semana, nós vamos completar já um mês de curso, né? Então vamos avaliar, ver o que você aprendeu, o que você deixou de aprender, né? E tentar corrigir aí os problemas, tá bom? Então dia 16, pessoal, separa, né? Na agenda aí, ó, dia 16, 7 horas da noite, o simulado, tá? Vocês vão ter 4 horas para fazer o simulado, ok? Vai ser de 7 da noite até 11 horas, tá bom? Terça-feira, 7 horas da noite. O simulado vai ser online, então você faz de onde você estiver, ok? Vamos lá, pessoal, vamos corrigir a questão 15. Vamos fazer sem a fórmula, que é rapidinho, e na sequência eu faço com a fórmula aí para abrir e você dar uma olhada. Então, olha só. Você tem 7 professores de matemática distribuídos em 4 turmas. De quantas maneiras distintas se poderá fazer a distribuição dos professores na turma? Aí a questão fala, olha só, independente da ordem. Se a questão está dizendo independente da ordem, ela está dizendo, ei, meu filho, a ordem não importa. Se a ordem não importa, tu aprendeu aqui comigo que se a ordem não importar, é o quê? É uma combinação, cara. Então é uma combinação de quanto em quanto? De 7 em 4. Se é em 4, eu vou ter quantos tracinhos? Fala para mim, eu vou ter 4 tracinhos. Ó. Então você vem aqui, você coloca 4 tracinhos. Aqui, ó. 4 tracinhos. Rapaz, sai daí, espírito. 4 tracinhos, né? Ok. Como são 7, então você vem aqui, ó, 7 pessoas. Já usou 1, sobrou 6. Já usou 2, sobrou quanto? 5. Já usou 3, sobrou 4, né? Como é uma combinação e a ordem não importa, você tem que vir aqui e dividir pelo fatorial do número de tracinhos que você tem. Quantos tracinhos você tem lá em cima? 4. Então você vai dividir aqui embaixo por quanto? Por 4 fatorial, certo? Então você vai ter lá em cima, olha só. Eu não vou resolver lá em cima, tá? Eu vou deixar assim, ó. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, né? E aqui embaixo, esse 4 fatorial, a gente vai desenvolver, ó. Preste atenção na sacada aqui. Ó. O que é 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Preste atenção. Se tu perder, se tu piscar agora, tu não vai entender. Ó. Se tu piscar, tu não vai entender. Esse 4 aqui, eu vou cancelar com esse 4 aqui. 3 vezes 2 vezes 1 dá quanto? 6. Então eu vou cancelar esse 6 aqui com esse 6 aqui. O que sobrou, pessoal? Sobrou 7 vezes 5. 7 vezes 5 dá quanto? 35. Certo? Letra B de bola. Vamos ver quem acertou? Olha aí, o Adelson marcou a letra B, o Matheus também. Né? Muito bom. Gostei de ver a galera destoando aí, na grande maioria. Né? Beleza, show de bola. Então a resposta correta, pessoal, é 35. Tá? Professor, faça com a fórmula. Faço. Vamos lá. Combinação de 7, né? Em quanto, pessoal? Em 4. Vamos lá, como é que é a fórmula da combinação? É 7 fatorial, né? Dividido por quem? Dividido pelo 4 fatorial, certo? Dividido pelo 4 fatorial, vezes quem? Vezes 7 menos 4 fatorial, ok? Então você vai ter aqui 7 fatorial
dividido por quem, pessoal? Dividido por 4 fatorial vezes 3 fatorial, né? Esse 7 fatorial a gente vai desenvolver até chegar onde? Até chegar no 4. Então fica 7, 6, 5, 4. Chegou no 4, coloca um 4 fatorial, né? E aí você vem aqui embaixo, você tem 4 fatorial, deixa ele aí. Esse 3 a gente desenvolve. O que é 3? É 3 vezes 2 vezes 1. Vai dar a mesma coisa, né? Vai ter aqui igual. Vamos lá? Se tu piscar agora, também tu não vai entender, ó. Tu vai perder 4 fatorial, vou cancelar com esse 4 fatorial. Gente, 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Então eu vou cancelar esse 6 com esse 6 aqui. O que sobrou? Sobrou 7 vezes 5. 7 vezes 5 é a mesma coisa. 35. Então, pela fórmula ou sem a fórmula, tem que dar a mesma coisa. Vai dar a mesma coisa. Ok, pessoal? Deu para entender aí essa questão? Beleza? Tranquilo? Tudo certo? Então, olha só. Não, Hoje, professor. nós vimos bastante coisa. Confundiu, Brice? Aonde? Fala aí. Professor, eu confundi a questão todinha, porque para mim deu 210. Eu acho que tu fez só a permutação em cima. Tu deve ter confundido na hora de simplificar, né? Sim, Dá uma sim. olhadinha Foi isso que depois. Tenta aconteceu. fazer ela com calma, respirando. Que vai dar certo, beleza? Então, gente, hoje nós vimos bastante coisa, hein? Hoje nós E eu já vimos tirei até um princípio print aqui para aditivo, princípio poder organizar multiplicativo. direitinho. Beleza, é isso aí. Então, ó, vimos princípio aditivo, princípio multiplicativo, tá? Fatorial, permutação, permutação simples, arranjo e combinação, tá? Vimos bastante coisa. Na próxima aula, a gente vai fazer mais uns exercícios para a gente fixar um pouquinho mais isso aí, tá bom? Pessoal, obrigado pela paciência, pela presença. Vou encerrar a nossa aula, tá? O professor de português já está aguardando vocês lá com o link lá no WhatsApp. Beleza? Tchau, tchau, pessoal. Valeu, mestre. Tchau, professor. Valeu.